Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E assim diz a palavra do nosso Deus, em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas, muita atenção, hein? Estas coisas diz o Filho de quem? O Filho de Deus. Então Jesus não é Deus. E quem é que está dizendo isso? Ele mesmo. Diga, o próprio Senhor Jesus. Através da vida do apóstolo João, aqui em Apocalipse 2,18. É bom a gente meditar um pouco nesse início de verso, porque existem algumas pessoas no meio religioso, hein, que insistem em transformar Jesus em Deus. Há uma insistência nesse ponto, em querer transformar Jesus em Deus. Sendo que a própria Bíblia, né, a gente percebe isso, relata vários diálogos de Jesus com Deus. Você já percebeu isso? Que na Bíblia tem vários diálogos da parte de Jesus para com Deus, como por exemplo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Um diálogo de Jesus para com o Pai, Deus. Logicamente, se Jesus fosse Deus, esse diálogo não seria o quê? Possível. Como também, Pai, por que me abandonastes? Daí uma outra coisa que ele, Jesus, não faria se fosse quem? Deus. Pai, por que me abandonaste? Porque uma situação dessa não tem o quê? Lógica. Ao ser crucificado, você lembra que Jesus falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Quem lembra? Levante a sua mão. Então ele não era Deus, porque se fosse, não teria lógica esse diálogo também. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não tem lógica uma coisa dessa. Uma outra coisa. Se Jesus é Deus, como a religião, algumas pessoas falam, quando ele sai para orar, isso por muitas vezes, para quem ele orava? Não é verdade? Está aí uma boa pergunta. Se Jesus é Deus, quando ele sai para orar, para quem ele orava? Com quem ele conversava? Com quem ele falava? Essa pergunta, pastor, dá um nó na cabeça de quem quer transformar Jesus em Deus. Não é verdade? Porque por diversas vezes, Jesus sai para orar. Ele fala: eu estava conversando com o Pai. Então não tem lógica Deus orando a Deus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então ele falava com o Pai. Ainda bem que existem as evidências bíblicas para nos ensinar que Jesus não é Deus. Como aqui em Apocalipse. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Aqui pertinho. Mantenha a sua mão marcando a página, né? E vamos ao capítulo 1, verso 1. É bom falarmos um pouco sobre isso, porque há muitas pessoas que são ensinadas a acreditar que Jesus é Deus. Mas graças a Deus temos evidências bíblicas que diz que Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1. E começa assim, ó, muita atenção a essa evidência. Revelação de Jesus Cristo. Grife. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Até aqui é o suficiente para o que nós estamos meditando. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. A revelação é de quem? De Jesus Cristo. Agora, quem deu a Jesus Cristo a revelação? Deus. Então Jesus Cristo é Deus? Não.
Porque quem deu a revelação a ele foi Deus, o Pai. Jesus Cristo, uma vez mais, segundo a Bíblia, fica provado, é Filho de Deus. Fica provado uma vez mais. Se eu pego essa Bíblia aqui, que contém a palavra de Deus, e dou essa Bíblia ao pastor Heraldo, ele sou eu? Não. E nem eu sou ele. Se eu pego essa Bíblia e dou a ele não sou eu. Foi o caso de Jesus aqui. Ele recebeu a revelação de quem? De Deus. Mas isso não fez dele Deus. Para tomar posse da identidade de Deus. Para ficar mais claro a todos. Olha só o que Jesus revela a respeito dele mesmo. Em João, capítulo 17, verso 5. Vamos fazer esse passeio aqui rapidinho na Bíblia. Eu acho esse verso fantástico, maravilhoso. A clareza que ele traz acerca de Jesus e do Pai. É muito lindo esse verso. Maravilhoso. João capítulo 17, verso 5. Olha o que o próprio Jesus revela acerca dele mesmo. E começa assim. João 17, 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. Então, antes do mundo ser mundo, Jesus estava com quem? Com Deus. Antes do mundo ser mundo, o primogênito, o primeiro da criação filho, estava com Deus, o seu filho Jesus. E coisa linda, abençoada, é a gente congregar e receber a sabedoria de Deus. Isso aqui prova que Jesus foi o primeiro da criação filho. Amém? Nós somos espíritos, anjos criados por Deus. E Jesus também, ele foi criado, foi o primeiro da criação, filho, que recebeu a missão maior dentre todos nós, para nos salvar e nos salvou. Ele criou muitos filhos, mas ele recebeu a missão maior, que foi de ir à cruz e nos salvar. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, é bom lembrar também, ele sempre no início, no meio ou no fim, ele fala: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre separa. Ele não fala de trindade, de três, e sim de dois. Porque dois significa dualidade. Na graça não existe trindade. O que existe é dualidade. Dois. Pai e Filho. E o Espírito Santo, pastor? Como é que fica? Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. É o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo. Você não pode se esquecer do que Jesus falou. Eu vou para o Pai, mas depois eu volto na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Consolador. Então, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, está falando de Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus em vós. Amém. Dentro de você. Em casa, leia. Em casa, leia João capítulo 14, do verso 16 ao 20. Tá? Lá explica sobre isso. Sobre o Consolador. O Espírito Santo e Jesus não são dois. É a mesma pessoa. Não existe dois disputando você.
olha, eu, o Espírito Santo, tenho mais consolo para te dar do que Jesus. Aí Jesus, não, eu tenho muito mais livramento para dar do que o Espírito Santo, viu? Não existe rivais, não existe dois disputando você. Olha, eu, Espírito Santo, quero dizer para vocês que tenho mais força para tirar tristeza de corações, hein? Para consolo é comigo mesmo. Aí Jesus, não, eu posso fazer ainda melhor. Não existe essa disputa. Jesus falou em João, livro histórico 10:30, eu e o Pai somos um. E nessa evidência, a gente também aprende acerca do assunto. Nesse verso, quando Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um, ele está ensinando que a vontade do Pai estava nele. Diga, a vontade do Pai estava nele. Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Assim como o Senhor Jesus está em vós. Amém? E nem por isso você é Jesus. Ele mora dentro de você, mas nem por isso você é Jesus. E se observa nesse verso, essa questão, que não existe a trindade, e sim a dualidade, dois. Porque quando ele fala, eu e o Pai somos um, observe bem o versículo, ele, Jesus, não disse, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Veja que ele não fala de um terceiro. Ele poderia falar, né? Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Mas ele não diz assim, ele diz, olha, eu e o Pai é que somos um. Não fala de três. É sempre de dois. Como João em Apocalipse fala de dois. Assim como Paulo também fala de dois. Assim como a Bíblia também fala de dois. Nessas evidências que eu passei agora para você. Diga graças a Deus. Abençoados. Deus é Deus e Jesus é Jesus. E isso é inquestionável. Inquestionável. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.